Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Iranildo Ribeiro, tá? E hoje a gente vai discutir um pouquinho sobre o manejo das emergências clínicas. Quero pedir uma coisinha bem importante a vocês, que é me seguir no Instagram, @professor Iranildo Ribeiro, certo? Lá eu trago muito conteúdo bacana sobre diversos temas relacionados à enfermagem e vou me apresentar um pouquinho a vocês. Eu sou graduado em enfermagem pela UniFTC, pós-graduado em urgência e emergência terapia intensiva também pela UniFTC. Hoje trabalho em duas unidades aqui em Feira de Santana, na Bahia, que é a UPA 24 horas, onde eu sou enfermeira emergencista, atuo também na Comissão de Ética de Enfermagem e faço parte do projeto Sepsis nas UPAs pelo PROAD SUS. Também atuo em uma outra unidade, que é o Hospital Estadual da Criança, onde eu sou intensivista pediátrico. Quero também agradecer, ao convite do pessoal do primeiro Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Urgência e Emergência Online. E sem mais delongas, sem muitas conversas, vamos para o que é realmente importante. Vamos falar sobre o manejo das emergências clínicas. Trouxe algumas emergências mais cruciais, mais importantes para a gente estar discutindo no dia de hoje, certo? E aí a gente vai tratar um pouquinho sobre a hipoglicemia no paciente, o broncoespasmo, insuficiência respiratória, a parada cardiorrespiratória nesse paciente, o episódio de crise convulsiva, a obstrução de vias aéreas e o acidente vascular encefálico. Essas são as situações mais clássicas, mais comuns de ocorrer. Destas, a gente vai trabalhar apenas algumas delas. Lembramos que é um tempo mais reduzido para a gente poder discutir. Então, a gente vai trazer muito sobre hipoglicemia, sobre broncoespasmo, sobre parada cardiorrespiratória, sobre acidente vascular encefálico, tá bom? Me segue lá no Instagram, tá aqui, não esquece, não pode esquecer de me seguir no Instagram, @professor Iranildo Ribeiro. Lá tem mais de 2.000 postagens sobre inúmeros conteúdos da nossa profissão, tá certo? Seguindo, para eu entender, para eu começar a trabalhar as emergências clínicas, eu tenho que saber qual sinais vitais esse paciente está naquele momento para associar com a clínica que ele tem, né? A clínica normalmente é soberana, os sinais e sintomas que esse paciente tem é soberano, mas eu preciso inicialmente ouvir o paciente, o acompanhante e monitorizar esse paciente. Na emergência eu preciso monitorizar esse paciente para observar os sinais vitais e entender como é que está a hemodinâmica desse paciente, Os sinais vitais atrelados à clínica nos dá o estado geral desse paciente. E essa observação rigorosa vai nos fornecer grandes informações para intervir rapidamente, certo? E de forma eficiente, de forma eficaz, E com isso, eu consigo trazer o paciente a um estado basal de normalidade, consigo estabilizar a sua hemodinâmica. Para isso acontecer, é importante a gente entender um monitor multiparamétrico. A gente vai trazer as informações mais básicas, mais simples que qualquer monitor multiparamétrico vai estar nos apresentando. Esse monitor aqui, por exemplo, ele traz a pressão arterial desse paciente, Vocês conseguem ver aqui, 120/80 com média de 93, bom? Esse monitor também nos mostra a frequência cardíaca desse paciente, o traçado eletrocardiográfico desse paciente, um traçado normal, um ritmo adequado, uma frequência cardíaca dentro dos valores de normalidade de 80 batimentos por minuto. Nos traz também a curva da saturação de oxigênio, A curva da saturação de oxigênio, certo? Uma saturação de 100%. Traz também uma frequência respiratória. Olha a curva da frequência respiratória logo aqui embaixo, Essa curva em onda, Uma curva suave que mostra que a frequência respiratória desse paciente está dentro da normalidade. Como também eu consigo ver a temperatura desse paciente. Então, o monitor multiparamétrico, ele basicamente vai trazer informações de frequência cardíaca, respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial e temperatura. 5 sinais importantes para a gente observar, analisar junto com a clínica e começar a manejar o nosso paciente para evitar graves complicações, tá bom? Seguindo na monitorização, vamos beber um pouquinho de água, de café, para a gente poder ter uma aula bacana e ter energia para ir até o fim, tá certo?
Seguindo na monitorização hemodinâmica desse paciente, tá? Eu preciso saber monitorizar, posicionar os eletrodos, porque quando eu posiciono os eletrodos adequadamente, eu consigo visualizar não só a frequência cardíaca e o traçado eletrocardiográfico, mas eu consigo visualizar a frequência cardíaca, a curva da frequência respiratória também, tá? Então, feito isso, eu posiciono o meu paciente, né? Eu deixo esse paciente despido justamente para posicionar adequadamente os meus eletrodos nesse paciente. E lembre-se, a gente tem dois padrões de monitorização. A gente tem o padrão americano, da American Heart Association, e a gente tem o padrão europeu que pode ser utilizado. O que muda são somente as letras que são utilizadas. A American Heart utiliza 2 letras na sua composição, já o padrão europeu segue apenas com 1 letra. São básicas as diferenças, tá? Feito isso, feito a disposição desses eletrodos no local adequado, tá? Eu consigo visualizar melhor o estado geral desse paciente. Lembre-se, o RA no padrão americano, da American Heart Association, vai estar no lado direito, tá? O RA vai estar na região hemiclavicular direita, no 2º ao 4º espaço intercostal, o RA. Já o RL, que está mais aqui embaixo, ele vai estar na região hemiclavicular direita também, só que ele vai estar entre o 5º ao 8º espaço intercostal, tá bom? Entretanto, o LA, ele vai estar do lado esquerdo, tá? E esse LA do lado esquerdo, ele significa que ele estará posicionado na linha hemiclavicular esquerda, entre o 2º e 4º espaço intercostal. E o LL mais abaixo, ele ficará entre o 5º e 8º espaço intercostal à esquerda, na linha hemiclavicular, tá? Já o C ou V, certo? C ou V, vai depender do padrão. Ele estará posicionado em qualquer derivação periférica, tá certo? Normalmente, no 4º espaço intercostal, na borda direita do externo. Feito isso, eu monitorizei adequadamente o meu paciente, tá? E se fosse utilizar o padrão europeu, o que iria mudar eram as letras. Ao invés de RA, seria somente R. Ao invés de RL, seria N. Ao invés de LA, seria somente L. Ao invés de LL, seria somente F, tá? E o C, que vai ser a substituição do V no padrão europeu, certo? Eu posso utilizar esse de 5 vias, como eu posso utilizar 3 vias somente desse cabo para monitorização, tá? Se eu utilizo 3 vias do padrão americano, eu vou usar as siglas RA, tá? Que é do lado direito, LA do lado esquerdo e LL do lado esquerdo na região inferior, na linha hemiclavicular esquerda, entre o 5º e 8º espaço intercostal. Se eu for utilizar o padrão europeu, vai ver o que tem disponível na sua unidade. Eu vou utilizar as letras R, as letras L e a letra F, tá? Essas 3 letras que devem ser utilizadas para posicionamento adequado dos eletrodos. Quando eu faço isso, eu consigo, a partir daí, ter uma noção da clínica do paciente, dos sinais vitais do paciente, para um melhor manejo do seu estado geral. Agora sim, entrando realmente nas emergências, a gente vai começar a falar sobre a hipoglicemia, tá? É muito comum de acontecer, é muito recorrente de ocorrer, são os casos de hipoglicemia, principalmente paciente que é diabético, que faz o uso das medicações de controle, às vezes usa de uma forma inadequada e ele entra no estado de hipoglicemia. Mas o que é que eu vou fazer nesse caso para manejar esse paciente? O paciente, tá? Ele vai chegar para você torporoso, certo? Torporoso, diaforeico, né? Aquele suor excessivo, pálido. Em algumas situações ele vai estar trêmulo, desorientado e apresentando vertigem, tontura quando ele conseguir falar o que ele está sentindo, tá?
Esse paciente com estes sintomas, a gente precisa logo de inicialmente monitorizar. E nesse monitorizar envolve avaliar os 5 sinais que a gente falou anteriormente, mas também medir a glicemia desse paciente, tá? Não basta somente ele ter essa clínica, eu preciso ver a glicemia dele para ver se esses sinais que ele está apresentando é decorrente de uma hipoglicemia ou se é por conta de alguma outra situação clínica, de alguma outra patologia, algum outro problema que ele possa estar desenvolvendo. Monitorizei meu paciente, aferi a glicemia está abaixo de 70, lembrando que uma glicemia que varie de 70 até 54, a gente considera uma hipoglicemia leve. Uma glicemia que varia aí de 54 até 40, a gente considera uma hipoglicemia moderada. E abaixo de 40, a gente considera uma hipoglicemia grave. Anota isso, tá bom? Menos de 40, meu amigo, vamos ter que manejar de outra forma esse paciente, tá? Chegou o paciente na unidade, recebi, monitorizei, vou garantir acesso desse paciente, tá? Garanto acesso desse paciente e a partir daí eu vou estar administrando a glicose a 50%, certo? Glicose a 50%. 40 ml. Se for uma ampola de 10 ml, 4 ampolas de 10 ml de glicose a 50% por via endovenosa. Irã, mas na minha unidade tem o glucagon, tá? Tem uma medicação que ajuda a resolver a situação de hipoglicemia grave ou hipoglicemia moderada. Nesse caso, eu vou optar prioritariamente pelo glucagon por via intramuscular, tá? Essas medicações, elas vão ser utilizadas na hipoglicemia moderada e hipoglicemia grave, certo? Se for hipoglicemia leve, o paciente está com a glicemia abaixo de 70, 60, nessa faixa, está com sintomas mais brandos, mais leves, eu vou ofertar 15 gramas de carboidrato, ou algum alimento rico em carboidrato, ou um suco de laranja, algo que possa restabelecer a glicemia desse paciente, sem necessariamente precisar realizar a punção do acesso venoso e a medicação por via intramuscular ou por via endovenosa, tá? Sem necessariamente precisar fazer glucagon ou glicose a 50%. Então, se é uma hipoglicemia leve, vamos tratar primeiro com açúcar, carboidrato, tá? 15 gramas de carboidrato por via oral ou via sonda, caso o paciente seja sondado, tá? Via sonda enteral, nasoenteral, gastrostomia. Se é uma hipoglicemia moderada a severa, com sinais exacerbados, com a clínica exacerbada, aí nesse caso, garantir um acesso nesse paciente ou providenciar o glucagon por via intramuscular. Normalmente, unidade de pequeno porte nos interior não vai ter o glucagon, então a gente vai optar pela glicose a 50% para este paciente. Feito isso, eu vou repetir a glicemia após 5 minutos e checar o nível de consciência desse paciente. Chequei o nível de consciência desse paciente, restabeleceu o seu estado basal, a gente continua a monitorizar e investigar as causas que levou a essa hipoglicemia. Foi um descontrole no uso do medicamento, tem uma outra associação a uma patologia clínica que ele esteja apresentando, então eu vou analisar, investigar, realizar exames laboratoriais para entender o que é que pode ter levado a esse episódio de hipoglicemia, tá bom? Tratei a hipoglicemia, vou pensar em quê? Crise convulsiva, muito comum do paciente chegar também, tá? Mais um colinho de aguinha para hidratar a garganta, para a gente ter energia até o fim da aula, tá certo? Vamos lá. Convulsão. O paciente chegou na sua unidade, está convulsionando no momento que chegou na unidade, estava, mas iniciou um quadro de crise convulsiva. Inicialmente, lateralizar o nosso paciente, tá? Afastar todos os objetos, afrouxar as roupas que ele estiver utilizando. Protejo a cervical do meu paciente, né? E garanto acesso venoso nesse paciente, tá? Garanto acesso venoso nesse paciente. Lembrando que a gente está se tratando aqui de paciente adulto,
tá? Paciente adulto. Então, nesse caso, eu preciso tomar essas medidas iniciais. Lateralizo, afasto o objeto, protejo o cervical e garanto acesso venoso, tá? Isso o paciente está chegando na unidade de saúde. Mas o paciente já está na unidade de saúde e entrou num quadro de crise convulsiva, vamos então medicar esse paciente, tá? Eu vou medicar com diazepam, como droga de primeira escolha, medicação de primeira escolha, ou midazolam, que a gente pode utilizar se essa crise convulsiva se manter persistente, se manter resistente, tá? Então, o diazepam é a primeira medicação que a gente escolhe, que normalmente tem mais disponível para uso nas unidades de saúde. Feito isso, né, durante todo esse processo, eu já penso também em estar monitorizando esse meu paciente, tá? Penso também em monitorizar, em avaliar a frequência cardíaca, que vai estar alterada, vai tender um ataque cardíaco, a avaliar a frequência respiratória desse paciente, ele pode entrar numa insuficiência respiratória, ele pode fazer um quadro de broncoespasmo, tá? Somente pacientes alcoolizados, fizeram muita ingesta de bebida alcoólica durante o dia, chega na unidade estável, mas entra no quadro de crise convulsiva, tende a ter episódio de vômito e pode broncoaspirar, tá? Então, feito isso, eu atendi esse paciente de convulsão, eu prestei as medidas iniciais, eu medico ele, eu monitorizo e eu trato a causa base dessa crise convulsiva, tá? Foi um traumatismo craniano, foi uma hipoglicemia. Olha, a gente falou da hipoglicemia agora, você lembra? Uma hipoglicemia grave pode levar o paciente a um estado de crise convulsiva, tá? Então, por isso é importante a gente investigar o porquê dessa hipoglicemia, tá? Como também o TCE, ele pode fazer com que o paciente desenvolva um quadro de crise convulsiva recorrente, prolongada, que não cesse, mesmo com o uso do diazepam, mesmo idantalizando esse paciente, ela não melhora, tá? A hiperglicemia, paciente com glicemia em HI, né, um nível elevado, né, desses valores pode fazer com que esse paciente entre num quadro também de crise convulsiva. Febre, criança, crise convulsiva é eminente, pode acontecer a qualquer momento. Temperatura muito elevada, 39, 40 graus na criança, precisa ser diminuída o mais rápido possível, justamente para evitar que essa criança entre, na verdade, num quadro de crise convulsiva. Infecção pode levar a uma crise convulsiva, a hipotensão, o uso ou o abuso de drogas, de substâncias, de bebidas alcoólicas pode fazer com que esses pacientes tenha um estado, que chegue no estado de crise convulsiva, de convulsão, tá? Feito isso, né? Feito todo o manejo do paciente, tratado a causa base, a gente vai observar para que esse paciente não venha a ter novos episódios de crise convulsiva. Então agora vocês já sabem que chegou na unidade, lateralizei, afastei os objetos, garanto acesso, medico o meu paciente e no meio disso tudo eu já estou monitorizando, averiguando a glicemia capilar desse paciente e tratando as causas, né, que pode ter levado à hipoglicemia, tá bom? Uma outra causa muito comum de chegar na sua emergência é o broncoespasmo, tá? Os bronquíolos, alvéolos do paciente, ele vai estar extremamente contraído numa resposta exacerbada do organismo, tá? Mais um gole de água para a gente se manter bem hidratado até o final dessa aula, tá bom? E não esquece, certo? Não esquece de me seguir no Instagram, professor Iranildo Ribeiro. Quero ver vocês seguindo lá, acompanhando todas as postagens que a gente faz, tá? Paciente que chega na unidade de emergência com broncoespasmo, ele vai chegar da seguinte forma, fica ligado, dispneico, né, uma dificuldade de respirar, tossindo, com sibilos que você consegue escutar à distância, a fala entrecortada, ele não consegue completar uma fala, tá? E ele vai fazer uso da musculatura acessória, certo? Você vai ver as costelas desse paciente, a musculatura acessória adentrando as costelas desse paciente, justamente por esse
esforço em trazer uma resposta, né? Em compensar esse broncoespasmo, essa contração dos nossos brônquios, bronquíolos, tá? Essa resposta exacerbada que acontece na nossa área pulmonar. E aí, o que é que eu devo fazer nesse paciente? Eu devo pensar o seguinte: esse paciente que está com broncoespasmo, ele não está com falta de oxigênio, ele está com os brônquios, bronquíolos contraídos. Então, eu preciso fazer esses brônquios, bronquíolos, alvéolos que estão fechados, eles se dilatarem, expandirem, para que o oxigênio possa entrar e realizar o processo de troca gasosa da forma adequada. Se eu mantenho esses brônquios, esses bronquíolos fechados, contraídos, consequentemente, esse paciente vai sair de um estado de hipóxia inicial para uma hipoxemia, uma alteração severa, diminuição da saturação de oxigênio e, consequentemente, esse paciente vai entrar numa falência respiratória grave. E aí a gente vai ter que pensar em intubação endotraqueal, a gente vai ter que pensar em manobras mais invasivas para estabilizar o quadro desse paciente. Chegou na unidade de saúde, tá com essa clínica de espineico, sibilando, fala intercortada, uso de musculatura acessória, tiragem de fúrcula. Monitorizo, meu amigo, esse paciente imediatamente, não penso duas vezes, bora monitorizar. Penso logo em puncionar um acesso venoso periférico e medicar esse paciente. Eu posso medicar por via endovenosa, mas normalmente a gente pode já nebulizar esse paciente com fenoterol ou ipratrópio, né? Vai depender da sua clínica, tá? Porque eles são broncodilatadores. Como também eu posso pensar no salbutamol. O salbutamol, ele começou a ser muito utilizado recorrentemente, certo? Normalmente a bombinha de aerolim, né? A gente utiliza muito para tratar broncoespasmo, certo? Justamente porque ele responde muito bem com as primeiras doses dessa medicação por via inalatória. Enquanto isso, eu já estou pensando aqui em funcionar o acesso periférico desse paciente, tá? Já estou pensando em funcionar o acesso periférico desse paciente, porque eu posso precisar fazer um corticoide, tá? Eu posso precisar fazer outras medicações, esse paciente pode agravar ainda mais, necessitar de medicações mais específicas. Então, para que não chegue a esse estágio mais avançado, eu preciso tratar o inicial. E como é que eu vou tratar esse inicial? Esse inicial eu vou tratar com monitorização, broncodilatador e oxigenoterapia. Adianta eu ofertar inicialmente oxigênio a 10 litros por minuto, 15 litros por minuto, sem conseguir restabelecer uma via aérea, sem garantir uma via aérea, sem permitir que meus brônquios, bronquíolos, eles se expandam? Não vai responder muito bem. Por quê? Eu vou ofertar O2 para o meu paciente que está dispneico, que está desconfortável, né? Vou tentar dar um conforto a ele, ofertando oxigênio no alto fluxo. Entretanto, o meu brônquio, o meu bronquíolo, o meu alvéolo, que faz a troca gasosa, que faz essa troca de gás carbônico e oxigênio, ele não vai estar recebendo esse oxigênio, tá? Ele não vai. Por que ele não vai? Porque ele está contraído. Então, eu preciso dilatar esses bronquíolos, esses alvéolos, preciso expandi-los primeiramente, certo? Trazer ao seu estado basal para que eles comecem a fazer essa troca gasosa, tá? Então, por conta disso, é importante a gente já pensar logo. Monitorizei, tá dispneico, saturação tá abaixo dos 95%, chegando aos 90%. Eu tenho que pensar logo em broncodilatar o meu paciente, tá? Broncodilatei meu paciente, os alvéolos estão abertos, estão expandidos, eu oferto oxigênio, posso iniciar com catetezinho nasal, tá? E a partir daí ir progredindo esse oxigênio, aumentando o fluxo se for necessário, tá bom? E a partir daí a gente consegue também garantir essa troca gasosa eficaz. A gente tem que lembrar o seguinte: se o paciente não está fazendo troca gasosa suficiente de forma adequada, de uma forma ou de outra ele vai estar retendo esse gás carbônico, né? Ele não está expelindo, só está entrando, não está saindo. Consequentemente, esse gás carbônico retido vai causar alterações metabólicas e respiratórias nesse paciente, tá certo? Tá. Posso também ofertar
o oxigênio através da máscara não renalante, se for indicado, da máscara de vento, se for necessário, e em último caso, né, esse paciente entrou em falência respiratória total, pensar numa via aérea avançada para esse paciente, justamente para evitar maiores complicações. Preservar a via aérea no paciente com broncodilatação é muito importante, tá bom? Feito isso, eu entro na emergência respiratória, na emergência de obstrução por vias aéreas, tá? Que não deixa de ser uma emergência respiratória também, uma emergência clínica que vai alterar a parte respiratória de forma significativa. A obstrução de vias aéreas por corpo estranho é muito comum de acontecer, tá? E chegando na sua unidade, essa obstrução de vias aéreas, eu devo pensar o seguinte: é uma obstrução leve ou é uma obstrução severa? Se é uma obstrução leve, o meu paciente ele vai ter a capacidade de responder, ele vai ter a capacidade de tossir e de respirar, tá? A saturação de oxigênio desse paciente vai estar dentro do limítrofe, não vai estar tão alterada quando se comparado a uma obstrução severa, tá? A obstrução leve, a gente consegue induzir o nosso paciente a tossir, ele vai estar consciente, ainda ele vai estar desconfortável, irritado, mas ele vai estar consciente, a gente vai conseguir manejar de forma adequada esse paciente. Já na obstrução severa, né, onde o paciente tem uma obstrução total das vias aéreas, tem ausência de respiração, esse paciente ele pode entrar no quadro de parada respiratória por obstrução de via aérea, tá? Se o paciente ele está consciente, certo? Se ele está consciente, eu vou pensar na manobra de Heimlich, tá? Na manobra de Heimlich, que é justamente esta manobra aqui embaixo, tá? Olha a imagem 1, certo? Olha a imagem 2 e olha a imagem 3. Primeiro, o paciente está tentando fazer o reflexo de tosse, expelir esse objeto, tá? Se eu sei que esse paciente está com obstrução e ele tem condições de receber o processo da manobra de Heimlich, eu vou providenciar a manobra de Heimlich. Vou fazer o posicionamento da minha mão, tá? Da minha mão fechada em punho, certo? Da minha mão fechada em punho, justamente na região proximal do apêndice tifoide, no finalzinho do externo, e no movimento de J com a minha mão dominante, olha a mão dominante aqui, tá? Olha a minha mão dominante. Eu vou estar fazendo a compressão da minha mão que está em punho, justamente para gerar esse reflexo de tosse e expelir esse objeto. Cada compressão vai gerar um reflexo de tosse e, consequentemente, esse objeto será expelido, tá? Então, utilizando a manobra de Heimlich num paciente consciente, que consegue ficar em pé, que eu consigo me posicionar atrás desse paciente, posicionar minha mão em punho, tá? Com a outra mão, estar fazendo essa pressão justamente em posição de J, certo? Para dentro e para cima, eu consigo fazer com que esse paciente esteja expelindo o objeto, o alimento, aquilo que está gerando essa obstrução de via aérea, tá bom? Se o paciente está inconsciente, ele não responde, tá? Eu vou o quê? Checar pulso desse paciente e vou confirmar ou descartar uma parada cardiorrespiratória. Se eu confirmo a parada cardiorrespiratória, eu vou iniciar as manobras de reanimação cardiopulmonar, que a gente vai falar mais à frente. Se eu descarto a parada cardiorrespiratória, eu vou abrir essa via aérea desse paciente para poder retirar, isso já na unidade hospitalar, retirar esse objeto, tentar, na verdade, visualizar esse objeto no trajeto da via aérea do paciente e poder fazer a retirada com a pinça adequada, tá? Feito isso, eu penso também em garantir um acesso desse paciente, medicar esse paciente para aliviar os sintomas de dor, de desconforto que ele esteja sentindo naquele exato momento, ou se ele estiver numa parada cardiorrespiratória, iniciar a reanimação cardiopulmonar e as manobras para essa reanimação efetiva, essa reanimação eficaz, tá bom?
Feito isso, mais um golinho de água, porque a gente entra na parada cardiorrespiratória, uma das emergências mais comuns, mais corriqueiras em qualquer unidade de saúde, e as causas para essa emergência são inúmeras, tá? A gente vai falar de algumas delas mais à frente. Mas o meu paciente que chega na unidade de saúde, ele pode estar parado por hipoglicemia, por obstrução de vias aéreas, por insuficiência respiratória não tratada adequadamente, que evoluiu para uma parada cardiorrespiratória. Então, o meu paciente ele vai chegar inconsciente, ele vai chegar sem pulso. Eu checo o pulso desse paciente, carotídeo, femoral, eu não encontro o pulso desse paciente. O que é que eu devo fazer de início? Iniciar a reanimação cardiopulmonar, 30 compressões para 2 ventilações. Se eu estou sozinho, eu vou dar ênfase às compressões. Se eu estou sozinho, eu vou dar ênfase às compressões, mandar sangue, bombear sangue para o organismo. Se eu estou com outro socorrista, eu vou estar realizando as compressões e as ventilações, tá? Feito isso, eu vou, obviamente, acionar o suporte avançado, tá? Assim que eu checo o pulso do meu paciente, né, e eu percebo que o meu paciente ele está sem pulso, né, e eu estou sozinho naquele momento, eu vou acionar ou o meu suporte avançado de vida, certo? Ou então o meu time de resposta rápida, tá? Ou o meu time de resposta rápida, certo? Eu preciso tratar de forma eficaz e rapidamente essa parada cardiorrespiratória. Eu acionei a equipe de suporte avançado, o meu time de resposta rápida, tá? Avançado, suporte avançado, se eu estiver no extra-hospitalar, a equipe de resposta rápida no intra-hospitalar, eu inicio compressões até a equipe chegar e manejar melhor esse paciente. Equipe chegou, né? Já vamos monitorizar o mais precocemente possível esse paciente no extra-hospitalar com o desfibrilador externo automático, no intra-hospitalar realizar a monitorização desse paciente com o cardioversor, desfibrilador, a monitorização com o monitor multiparamétrico, já forneceu oxigênio, né? Se a gente inicia as compressões, a gente já vai estar realizando 30 compressões para 2 ventilações, então a gente já vai estar ofertando o oxigênio que esse paciente necessita, com a bolsa válvula máscara, também conhecida por vocês como AMBU, tá? Já vamos pensar em garantir acesso. Eu estou comprimindo, bombeando sangue para as áreas mais importantes do corpo desse paciente. Já estou ofertando O2, então o outro profissional que está na cena já vai estar garantindo acesso desse paciente. Garanta acesso, vou estar checando o pulso desse paciente a cada 2 minutos, tá? E por que eu vou checar o pulso a cada 2 minutos? Justamente para ver se houve o retorno dessa circulação espontânea, para a partir daí a gente começar a tratar as causas básicas desse paciente que levou a esse quadro de parada cardiorrespiratória, garantir uma via aérea avançada, se for o caso, se for necessário para aquele momento, tá bom? Tá, beleza. O paciente chegou parado, eu vou trabalhar no CAB. Compressão, tá? Compressão, abertura de vias aéreas e respiração ou ventilação desse paciente. Reparem aqui nessa imagem que eu devo comprimir de 4 a 5 centímetros. Ó, olha aqui, ó. 4 a 5 centímetros, né, desse paciente, do tórax desse paciente. É a distância que a gente vai estar elevando e diminuindo os nossos ombros para poder realizar uma compressão efetiva. Tórax do paciente, ele deve ser comprimido e ter o seu retorno voltado ao seu estado natural. Não é só comprimir. Para, calma. Comprime, espere o retorno total do tórax, comprime novamente. A gente tem que lembrar que as nossas mãozinhas, nesse exato momento, é a bomba, né, para permitir com que esse sangue com que esse coração encaminhe sangue para o resto do corpo. O coração vai mandar sangue para os órgãos mais importantes do corpo desse paciente. Cérebro, pulmão, rins, tá? Então, são órgãos vitais que o nosso corpo tem e que precisam receber este sangue, tá?
Eu faço essas compressões 4 a 5 centímetros do tórax se eu estou sozinho. Chegando um outro profissional, vai estar realizando a abertura de vias aéreas. Se eu estiver sozinho, sem perder muito tempo, eu vou realizar também a abertura dessas vias aéreas, tá? Eu posso utilizar a Chin Lift, certo? Esta manobra aqui, tá? Deixa eu marcar ela aqui para vocês verem. Onde eu vou preservar a via aérea com a inclinação da cabeça e elevação do queixo, certo? Então eu vou utilizar a Jaw Thrust. Lembrando que essa Chin Lift a gente só vai utilizar se não houver suspeita de lesão cervical. Se houver suspeita de lesão cervical, eu não utilizo essa manobra para não agravar mais a lesão cervical desse paciente. Eu vou optar pela Jaw Thrust, onde eu vou elevar o ângulo da mandíbula desse paciente e permitir a melhor visualização dessa via aérea e permitir que esse paciente consiga fazer uma melhor troca gasosa nesse momento, certo? Beleza! Fiz as compressões, abri vias aéreas, respiração. Se eu estou na extra-hospitalar, eu posso ter à disposição a máscara pocket, ou até na unidade hospitalar também, a máscara pocket, eu estou sozinho, aí sim, eu comprimo e ventilo meu paciente, utilizando a máscara pocket, tá? Máscara pocket. Com ela eu consigo ventilar esse paciente de uma forma adequada, sem gerar risco para o profissional e sem gerar riscos para o paciente também, tá bom? Lembrando, sempre que a gente vai atender um paciente, a gente deve ter em mente a segurança, não só do paciente, como do profissional que está realizando as manobras. Eu posso também utilizar o AMBU, ou melhor, a bolsa válvula máscara, certo? Onde ela, a devidamente acoplada, vai ofertar um oxigênio a 100% para esse paciente, garantindo assim uma melhor ventilação, uma melhor troca gasosa desse paciente. E em último caso, a gente vai optar aí pela via aérea avançada desse paciente, a intubação desse paciente. Paciente adulto, tá? Paciente adulto, deixa eu beber mais um pouquinho de água. Paciente adulto, a gente vai sempre optar por tubo endotraqueal com cuff, certo? E aí a gente vai ver a idade desse paciente, o peso desse paciente, para escolher adequadamente esse tubo. Na hora de fixar, fica aí a dica, anota aí no caderninho, né, no documento que vocês estão escrevendo, digitando, que é interessante a gente fixar multiplicando 3 vezes o diâmetro do tubo, tá? 3 vezes o diâmetro do tubo. Se é um tubo número 7, tá? Número 7, eu vou multiplicar vezes 3 e vou fixar em cerca aí de 21 centímetros, tá bom? Tubo número 7. Lógico que vai depender do estado do paciente, do peso do paciente, da clínica do paciente, mas é uma dica que fica utilizar a mensuração, né, a fixação do tubo multiplicando 3 vezes o diâmetro do tubo desse paciente, que foi escolhido para esse paciente, tá bom? Tá, como é que eu vou garantir qualidade na reanimação cardiopulmonar? Primeiro, comprimir com força, certo? Comprimir com força, certo? Mas não é querer quebrar as costelas do paciente, pelo amor de Deus, meus amigos, pelo amor de Deus. Como é comprimir com força? É comprimir 5 centímetros do tórax do paciente de forma rápida, de 100 a 120 compressões, né? De 100 a 120, melhor, de 100 a 120 batimentos por minuto é o que vai gerar nesse paciente. E aguardando o retorno total do tórax, tá? Aguardando o retorno total do tórax. Eu devo sempre minimizar as interrupções, certo? Minimizar as interrupções. No mínimo, no máximo, eu tenho aí uns 10 segundos para checar o pulso desse paciente, fazer a troca de profissional, tá? Para minimizar o máximo possível essas interrupções. Evitar a ventilação excessiva. Lembrem-se, oxigênio faz bem, mas também faz mal se utilizado em excesso. Pode causar uma hiperóxia nesse paciente. Quanto mais oxigênio circulante, pode gerar alterações metabólicas e respiratórias no nosso paciente. Eu devo sempre alternar os responsáveis a cada 2 minutos, ou em caso de cansaço eu vou alternar antes, não vou esperar o meu profissional fadigar, tá bom? Como também, se ele estiver sem via aérea avançada, eu vou realizar a ventilação
30 compressões para 2 ventilações. Agora, profissional, o paciente, ele foi entubado, né? Foi garantido via aérea avançada, a ventilação, compressão, ventilação vai ser totalmente assíncrona. Não quer dizer isso? Eu vou ventilar independente do número de compressões que estão sendo feitas naquele momento, tá? Não preciso contar 30 compressões para fazer 2 ventilações. Vou ventilar de forma ininterrupta, da seguinte forma, tá? Compressões contínuas, sendo uma ventilação a cada 6 segundos. A gente tem um macetezinho que é o seguinte, conta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, ventila, tá? Faz isso, dessa forma você vai garantir uma ventilação adequada nesse paciente. Enquanto isso, o outro profissional está ali nas compressões de forma totalmente contínuas por 2 minutos, certo? E a cada 2 minutos de compressões, para essa compressão por até 10 segundos para checar pulso, para trocar de profissional e garantir uma reanimação extremamente efetiva, tá bom? Então, como é o algoritmo da PCR, tá? Que é o que a gente vai discutir um pouquinho agora. No algoritmo da PCR, a gente deve lembrar sempre do seguinte, certo? A gente deve lembrar das compressões, ventilações, que a gente já discutiu no slide anterior, a garantia do acesso periférico para a gente usar as drogas necessárias e a monitorização desse paciente, tá? Feito isso, eu vou encontrar alguns ritmos chocáveis, como a taquicardia ventricular sem pulso e a fibrilação ventricular, que vocês conseguem ver aqui, tá? Taquicardia e ventriculação e fibrilação, tá? Como também a assistolia ou atividade elétrica sem pulso, tá? Na assistolia e na atividade elétrica sem pulso, deixa eu deixar marcadinho aqui com outra cor. Na assistolia e na atividade elétrica sem pulso, eu tenho ritmos não chocáveis, tá bom? E sendo ritmos não chocáveis, a gente vai manter compressão e adrenalina. Monitorizei e encontrei um ritmo chocável, eu vou disponibilizar, vou realizar o choque, tá? O choque normalmente com 200 joules no cardioversor desfibrilador bifásico, tá bom? Dei o primeiro choque, não respondeu, tá? Manteve o ritmo chocável, indicativo de amiodarona, tá? Eu vou fazer na primeira dose de amiodarona 300 mg. Não respondeu, precisei repetir a dose, faço 150 mg de amiodarona, tá bom? Ou ainda posso optar, se for indicado, a utilização da lidocaína, certo? Primeiro o choque, óbvio. Fez o choque, primeira vez fez o choque, foi indicado fazer a segunda vez, fez, não respondeu, tem indicação de amiodarona? Vamos para a amiodarona, tá bom? Faz a primeira dose, faz a segunda dose, não respondeu, tem indicação de lidocaína? Vamos pensar na lidocaína, tá? Feito isso, após cada manejo, cada choque, cada dose de amiodarona, vou realizar 2 minutos de reanimação cardiopulmonar, tá? Realizo esses 2 minutos de reanimação cardiopulmonar. Checo o pulso do meu paciente. Tem pulso? Tem pulso, meu paciente? Maravilha! Cuidados pós-PCR, garantia de via aérea avançada, tratamento das causas reversíveis, tá? Dessa forma, eu manejo adequadamente a parada cardiorrespiratória. Checo o pulso, né? Tenho indicação de garantir via aérea porque o meu paciente já entrou num retorno da circulação espontânea. Vou tratando as causas que me levaram a essa PCR para ele não retornar ao novo estado de parada cardiorrespiratória, tá? Cuidados pós-PCR, vou focar na pressão arterial sistólica maior que 90 milímetros de mercúrio, vou focar na pressão arterial média maior que 65 milímetros de mercúrio, realizar um eletrocardiograma para investigar a causa dessa parada cardiorrespiratória desse paciente, se é uma causa cardiológica, se foi um infarto que levou a essa parada cardiorrespiratória, uma lesão miocárdica, tá? E vou também realizar o controle de temperatura nesse paciente. Beleza, utilizei o algoritmo para tratar um ritmo chocável. Agora, no ritmo não chocável, na sistolia, na ESP, adrenalina de 3 a 5 minutos, tá? Deu 3 minutos, repete a adrenalina, tá bom?
E feito isso, iniciar, manter compressões por 2 minutos logo em seguida. Fez a adrenalina, continua comprimindo, tá bom? Comprime por 2 minutos, checo o pulso, já vou pensando nas causas dessa parada cardiorrespiratória e chequei pulso, retornou à circulação espontânea, novamente cuidados pós-PCR, tá? Cuidados pós-PCR. Os cuidados pós-PCR evita que esse paciente entre novamente num quadro de parada cardiorrespiratória, tá bom? Feito isso, eu vou querer saber o que é que pode levar meu paciente a uma parada cardiorrespiratória. Eu tenho os Hs e eu tenho os Ts, né, que a gente vai estar pensando durante todo esse manejo. Isso aqui não acontece de forma separada não, tá? Isso aqui está acontecendo de forma simultânea. Enquanto o paciente está em parada cardiorrespiratória, um profissional está comprimindo, o outro está ventilando, o outro está preparando as drogas, eu estou aqui só pensando nas causas da parada para a gente já poder fazer o tratamento durante o processo, certo? A gente não vai esperar para depois pensar nas causas da parada, é na hora ali, tá bom? O paciente está com hipóxia e levou essa parada cardiorrespiratória, garanto via aérea avançada, tá? Vou entubar esse paciente, vou discutir com a equipe médica, para a equipe médica entubar esse paciente. O paciente está com hipovolemia, é um sangramento que está levando a essa hipovolemia, eu vou tratar esse sangramento, reposição volêmica se for indicado, tá? Para esse paciente, reposição volêmica, hemoderivados, o que for indicado naquele momento. O paciente está com quadro de acidose, e lembre-se, a acidose, né, acontece muito nesses pacientes de parada cardiorrespiratória. E aí, nesse caso, vou pensar no bicarbonato para tratar essa acidose, tá? Um bicarbonato para tratar essa acidose do paciente. O paciente está fazendo um quadro de hipocalemia. Então, eu vou repor esse potássio do paciente se for indicado, tá bom? Está com hipercalemia, potássio está alterado, está alto, eu vou utilizar o gluconato de cálcio para estabilizar esse potássio do paciente. Potássio muito elevado leva à parada cardiorrespiratória desse paciente. Potássio muito baixo também vai levar à parada cardiorrespiratória. E se o paciente está hipotérmico, está gelado, né? Foi um paciente vítima de afogamento que evoluiu com parada cardiorrespiratória, está morrendo ali de frio, temperatura muito baixa, aquece o paciente, tá bom? Vamos aquecer e tratar as outras situações, manejar as outras situações para reverter essa complicação. Eu tenho também os T's. A gente falou dos 5Hs, a gente agora vai falar dos 5 T's. Tensão, pneumotórax hipertensivo, tá? Eu preciso fazer uma descompressão de alívio, discutir com a equipe para ser feita essa descompressão, essa drenagem do tórax do paciente, tá? Justamente para diminuir essa pressão que ocorre no coração, que ocorre contralateralmente na região pulmonar e que está levando o paciente a não conseguir expandir pulmão, não conseguir bombear sangue para o corpo e está levando a um quadro de parada cardiorrespiratória, tá? Tamponamento cardíaco, certo? A gente costuma falar que o paciente está com o coração se afogando, certo? Porque tem muito líquido ali na região do pericárdio do paciente. Então, vou pensar numa pericardiocentese de emergência para diminuir esse líquido circulante, o coração ter espaço para poder bombear de forma adequada o sangue para o restante do corpo. Algumas toxinas também podem levar a parada cardiorrespiratória, os opioides, os benzodiazepínicos, tá? Podem levar, quando utilizado em excesso, a esse quadro de parada cardiorrespiratória e ser necessária uma reversão, tá bom? Para opioide, a gente utiliza muito a naloxona, para os benzodiazepínicos, flumazenil, a gente também pode utilizar para os beta-bloqueadores o glucagon e a atropina na síndrome colinérgica, tá bom? Uma outra situação muito comum que pode acontecer é algum trombo deslocado, ir para a coronária, é algum trombo pulmonar que pode estar obstruindo, né, essa circulação e levando esse paciente a um quadro de parada cardiorrespiratória, tá bom? Entendendo os 5Hs, entendendo os 5Ts, eu consigo raciocinar e tratar a parada cardiorrespiratória, as causas da parada cardiorrespiratória e garantir uma maior
sobrevida desse paciente. Por fim, para a gente encerrar, a gente vai tratar alguns minutinhos aqui do acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral. Eu posso ter um acidente isquêmico, como eu posso ter um acidente hemorrágico, tá? Quais sinais esse paciente vai estar apresentando? Desvio de comissura labial, de rima labial, né? Como a gente chama comumente, a boca fica torta. Um lado do corpo do paciente está paralisado, ele fala, né? Ele tenta falar, mas a fala sai embolada, sai de forma arrastada. Esse paciente tem uma hipertensão associada, está torporoso, letárgico, não responde aos comandos. Esse paciente, ele pode estar num quadro de acidente vascular encefálico. Pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico. Eu tenho aí, a partir do início dos sintomas, 4 horas e 30 minutos, a janela para poder realizar uma tomografia de crânio nesse paciente, confirmar que é um AVC isquêmico ou hemorrágico. Sendo um AVC isquêmico acusado na tomografia de crânio, eu vou o quê? Realizar um tratamento trombolítico, tá bom? Normalmente a gente usa o RTPA, a alteplase, nesse paciente, na dose de 0,9 miligramas por quilo. A gente usa 10% em bolos, tá? 10% dessa dose em bolos e o restante em bomba de difusão contínua em pelo menos 1 hora, tá bom? Isso no AVC isquêmico. O paciente chegou com sinais clássicos de AVC, fez uma tomografia, está na janela trombolítica. Dentro dessa janela, a gente faz esse RTPA. Mas se o paciente chega na janela e está com quadro de AVC hemorrágico, ou seja, ele está sangrando no cérebro, né? Dentro da cabeça do paciente está ocorrendo um sangramento, tem um AVC hemorrágico, eu vou buscar estabilizar o quadro do paciente e, se indicado for, realizar o tratamento cirúrgico, a descompressão craniana desse paciente, justamente para evitar uma piora da lesão neurológica desse paciente. Paciente com AVC hemorrágico, ele tende a ter pupilas anisocóricas, ou seja, o diâmetro de uma pupila maior do que o da outra, tá bom? Já no AVC isquêmico, é um trombo que obstruiu a circulação sanguínea no cérebro do paciente e, consequentemente, gerou a isquemia tecidual, a lesão tecidual, a lesão cerebral, por falta de circulação de sangue oxigenado, tá bom? Dessa forma, eu consigo tratar o AVC dentro da janela trombolítica, dentro do tempo de 4 horas e 30 minutos, tá certo? Feito isso, a gente consegue manejar algumas emergências clínicas. Eu espero que não tenha ficado muito rápido, tá? Mas foram pontos importantes que a gente discutiu aqui. Deixo aqui, certo, o meu agradecimento e uma frase muito importante. O básico, quando ele é bem feito, tá? Ele é o princípio da excelência. Não esquece disso, tá bom? Não esquece disso. O básico, quando ele é bem feito, ele é o princípio da excelência. Deixo aqui minhas redes sociais, meu Instagram e o meu YouTube, meu e-mail, caso queiram fazer algum contato. Deixo aqui o meu muito obrigado. Eu espero que tenham gostado. Não esqueçam de me marcar no Instagram, tirem print das aulas, compartilhem no Instagram, me marquem o @prof. Iranildo Ribeiro, tá? Digam se gostaram ou se não gostaram da aula, me acompanhem nas redes sociais, tá? E muito obrigado e até breve, até a próxima, nos vemos logo. Tchau, gente!